Seguimos então com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, escrito pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Num tempo remoto. Dirigiam-se ambos frente à aparelhagem, não mais aquela, mas outra semelhante, e outro jovem fora encarregado de atendê-los. Como se tratava de um tempo desconhecido de Getúlio, uma aparelhagem pequena foi acoplada ao aparelho principal e colocada como um pequeno capacete na cabeça do nosso companheiro. Este engenho lhe proporcionaria, no momento em que se deparasse com as imagens, também as lembranças, reconhecendo-se naquela nova situação, reconhecendo também aqueles que o rodearam e tiveram influência importante, muitas vezes decisiva em fatos da sua vida pública. Ele estranhou um pouco, mas irmão José deu-lhe todas as explicações, recomendando-lhe ainda que as imagens deveriam ser paradas, quando necessário, para melhor serem fixadas e trabalhadas. Seria um discorrer mais vagaroso, a que ele ficasse atento a tudo. Podemos começar? Está confortável? Sim, a minha ansiedade é grande, mas sinto algo estranho. Parece-me que vamos ver atos e pessoas que não me dizem respeito. Isso é natural, mas no momento em que começarmos, sentirá como se estivesse vivendo a sua última encarnação, tão próxima ficarão de você. Há uma ordem de irmão José, o aparelho foi ligado, começaram a ser mostradas imagens de um tempo longínquo, pelo apanhado feito naquele pequeno reinado. Era um país distante. As imagens foram caminhando vagarosamente e fixaram-se em um palácio real. Adentradas que foram no palácio, muitas pessoas por ele circulavam. Muito trabalho era efetuado e os que serviam estavam em atividade. Todos que o protegiam mantinham-se postos. Grande vala ao seu redor dava-lhe segurança. Ninguém se atreveria a ultrapassá-la, porque era toda habitada por répteis peçonhentos e animais aquáticos de maior porte, com suas mandíbulas abertas e ávidas de conseguir uma presa. Chegamos agora a um grande salão, onde algumas pessoas circundavam um trono, no qual estava instalado um rei, que discutia com os que o rodeavam planos para uma conquista. Nesse momento, o irmão José procurava perscrutar a fisionomia de Getúlio, ao mesmo tempo que, em um pequeno sinal, a imagem foi fixada para que nela pudesse examinar os que ali se encontravam. O que me diz, irmão? Estou estupefato. Por quê? O que aconteceu? Estou me vendo ali, sentindo-me como aquela época. Quem era eu, irmão? Quem era o irmão ali? Eu sou aquele rei. O que me deixa mais surpreso é que já vi essa cena. Como, irmão? Sim, lembra-se de quando lhe contei ter sonhado que era um rei muito mau e que segurava um cetro nas mãos de ferro? Lembro-me, naquela ocasião, não podia dizer nada, mas sabia que fora sua visualização permitida o que lhe tratava desta vida pregressa. Agora entendo muitas coisas. Podemos prosseguir? Ainda não. Deixe-me examinar essas pessoas com quem converso. Fique à vontade. Estou reconhecendo muitos dos que conviveram e trabalharam comigo. Alguns do meu governo, sobretudo militares, que me foram fiéis e que me ajudaram bastante nos planos que organizávamos para que as nossas estratégias fossem bem-sucedidas. Pelo que vejo, então, a situação parece ter sido a mesma. Planejavam ali uma conquista e tinha a seu serviço os mesmos asseclas que o ajudaram nessa última encarnação. Sim, vejo-os como estivesse vendo aos mesmos companheiros. Até parece incrível. Vejo entre eles o meu irmão Benjamim. Estão ali com os quais conviveu. Veja, amigo, quem era uma encarnação, temos ao nosso redor muitos do que estiveram conosco em anteriores. Podemos continuar? Sim, quero ver mais. As imagens continuaram e ele pôde ver a realização do que planejavam. A conquista realizada. Mas para que ela tivesse sido vitoriosa, muitos pereceram pelo caminho. Muitos foram aniquilados, tiveram suas casas destruídas, seus familiares mortos e o chefe dos inimigos também, despojado de seu posto. Irmão José pediu que novamente as imagens fossem interrompidas e fixas naquele ambiente de muito sangue, quando traziam para o rei, como troféu, aquele chefe inimigo, amarrado, espezinhado e sofrido. Por que, irmão, interrompeu num local tão sangrento assim?
apenas para que visse do que era capaz. E muito mais que isso, olhe bem para aquele que vem sendo trazido à sua presença. Foi para isso que o conservavam vivo e aniquilado, para que o visse. Veja bem, procure reconhecê-lo. Lembra-se, irmão, de alguma pessoa com quem conviveu lá na terra? Quem pode ser identificado como sendo este que assim vê? Estou reconhecendo sim o meu inimigo mais ferrenho, aquele que voltou para poder justiçar o que lhe fora feito naquela ocasião, aquele que me oprimiu de todas as formas, até que eu próprio tive de me retirar da vida. Veja, irmão, como se realiza a justiça divina. Não foi ele que o oprimiu para que se retirasse da vida, foi você próprio, que, acovardado moralmente, não quis enfrentar as consequências de um ato que imputou de calunioso e injusto. Assim me pareceu. Quando lá estávamos, não sabemos o que fizemos e consideramos estar sendo alvo de maledicência. Pois então, aquele jornalista, sem nem mesmo saber porquê, tinha um ódio imenso por sua pessoa. Atacava-o de todas as formas, querendo derrubá-lo do governo, como você o fizera através de seus comandados em outra oportunidade, e muito mais, arrasando tudo que estava sob a sua jurisdição. Esse trabalho será feito somente hoje, ou faremos em partes como o anterior. Apenas lhe mostraremos fatos que têm relação com a sua última existência na Terra. E você, após, terá em sua mente ligado os acontecimentos, toda a sua vida. Assim, realizá-lo-emos todo hoje. Podemos continuar? Sim, mas está sendo difícil. Nunca é fácil verificarmos nossos erros, mesmo que sejam de um tempo longínquo. A aparelhagem foi novamente ligada. As imagens tiveram vida, movimentando-se à sua frente, e ele pôde ver os vencedores adentrarem no palácio jubilosos, levando submisso à presença do rei, aquele que trouxeram abatidos e dominado. Aqui está, majestade, o troféu que é a prova da conquista por nós efetuada. Trouxemo-lo para provar a vossa majestade o que conseguimos. O território antigamente dele vos pertence totalmente, e ele aqui está para que façais de sua pessoa o que bem desejardes. Vossa majestade merece tê-lo em vossas mãos. Regozijo-me por todos vós pela conquista efetuada, pelo acréscimo dos meus domínios, e merecedores são todos de grande festa, que daremos hoje mesmo à noite. Tereis bebidas quanto quiserdes, mulheres todas as que desejardes. Quero também que esse troféu seja exibido no local mais alto, como prova de nossos feitos. A essas palavras, uma ovação muito forte foi ouvida, manifestada por todos os que haviam partilhado da tarefa. Podeis retirar-vos agora, que providenciaremos o festim para esta noite. Mas deixai esta criatura no salão, num local onde todos possam vê-lo. Aquela criatura humilhada urrava pedindo misericórdia, mas ninguém lhe deu ouvidos. Foi colocado num pátio onde todos ouviam. A humilhação era muito grande. A execração a que o obrigavam foi a mais dolorosa e terrível que sofreu em sua vida, muito maior do que se tivessem eliminado, juntamente com quase todos do seu povo. Sua cabeça baixa não mais pronunciava uma única palavra. Sabia que após os festejos, após todos terem-no visto, teria também um fim terrível. Os festejos chegaram e para eles foram trazidos todo o palácio. Convites foram expedidos com urgência e do lado de fora a algazarra era imensa, porque todos os guerreiros lá estavam, bebendo e se divertindo. No grande salão a alegria não era menor. Os mais graduados ali estavam, aqueles mesmos que viram no início um conciliábulo com o rei, planejando o ataque, e o vencido também ali estava. Ficaria até altas horas. Nem um alimento lhe fora dado. Era alvo de todas as humilhações dos presentes. Aqueles homens fortes, mas com mentalidades estreitas, a que divertiam o rei com lutas, demonstrando-lhe a fidelidade e sua força, também haviam sido trazidos para as festividades. Eram fiéis ao rei, procuravam servi-lo em tudo. Um deles, muito forte, muito alto, mas com a cabeça pequena e gestos até infantis, se destacava entre todos. A um dado momento, o rei chamou-o para perto de si e disse-lhe: Ao final da festa aqui, podereis levar o prisioneiro aos festejos lá fora. Lhe dareis o fim que desejardes. Ele é todo vosso. Aquela imensidão de corpo sorria, demonstrava alegria junto ao rei, considerando aquele gesto como fora agraciado por um novo brinquedo.
Nesse instante, irmão José interrompeu as imagens, verificou o quanto Getúlio estava chocado, compenetrado naquelas cenas todas, mas chamou-lhe e perguntou: reconhece aquele lutador cuja presa lhe foi dada para dar o fim que quisesse? Alguém que você conviveu? Sim, amigo. Isso foi o que me surpreendeu mais. Ele era fiel ao seu soberano, feliz na sua pouca inteligência, e agradava-lhe que o rei lhe dispensasse atenção. E o rei era atencioso com ele, porque precisava de sua força bruta e pouca inteligência para dar fim àqueles que mais diretamente o importunassem, sem que houvesse um campo de luta. Por isso ele me foi tão fiel e me protegia em todas as formas. Mas ainda sua inteligência não estava suficientemente desenvolvida para saber que, às vezes, ao me proteger, estava me prejudicando, como ao determinar aquele crime que foi o começo do meu próprio fim. E note-se que foi com a mesma criatura que, revoltado, quis fazer justiça por tudo o que havia sofrido por sua culpa. Irmão José, ainda é necessário que vejamos mais? Não gostaria de ver mais nada. Parece-me que nada mais do que possa me mostrar seja tão triste quanto o que já vi. Apenas mais um pouquinho e logo mais terá terminado. Vamos ao final da festa. Se pudesse ainda fazer algum pedido, eu rogaria, irmão, pararmos com tudo isso. O senhor já sabe o que aconteceu com aquele vencido, colocado para execração pública. Ele dali não sobreviveria ainda mais, que foi entregue ao lutador, não é verdade? Você está a par do que o lutador fez com ele após a festa? Sim, irmão, e não desejo vê-lo. Lembra-se de que após todos se divertirem com ele do lado de fora do palácio, quando estavam já bêbados e inconscientes, o lutador o jogou na vala dos animais? Sim, lembro-me de tudo. Então penso que podemos nos retirar. Irmão José agradeceu ao jovem encarregado da aparelhagem e retiraram-se. Getúlio saiu cabisbaixo, mas irmão José tinha que trazê-lo de volta à realidade atual, e assim falou-lhe. Compreendeu, amigo, o que lhe aconteceu nos últimos tempos da sua mais recente encarnação? Compreendeu por que tantos o atacaram e queriam retirá-lo do governo? Compreendeu por que foi vítima da execração pública através dos jornais? Os tempos eram outros e os meios também eram outros. Compreendi tudo. E até que mereci o que me fizeram. Nunca mais direi que fui caluniado e difamado. A maioria dos fatos que nos envolvem em uma encarnação tem origem em pontos muito distantes da nossa vida de espírito eterno. Nesta última encarnação, você conseguiu resgatar muitos dos débitos adquiridos naquela. Quanto tempo faz em que essa encarnação que vimos hoje ocorreu? Você deve ter verificado pelos costumes, pelas roupas, pelas atitudes do palácio. Todos aqueles detalhes podem precisar bem a época em que se passou. O senhor tem razão. Desde aquele período só voltei como Getúlio? Como foi o fim daquele rei que fui? Envelheceu no trono, partiu para o mundo espiritual em condições muito tristes, de muito sofrimento. E nunca mais encarnei? Sim, teve 2 encarnações mais. Aprendeu muito, porém nunca mais em condições de mando. Ser-lhe-ia perigoso. Poderia novamente assumir mais compromissos. E o que fiz então? A primeira delas lhe foi muito difícil, tanto em relação a condições financeiras como físicas, favorecendo de muitas formas o pensar, a refletir em seu próprio benefício, e nada a realizar em desfavor de tantos. E a outra? Na outra havia já resgatado bastante. Teve meios de aprimorar os estudos e ter uma vida melhor. Pôde fazer algo em favor de muitos, ressarcindo débitos em razão da sua dedicação a uma pequena comunidade, onde exercia a função de pároco, levando-lhes conforto da palavra e da ajuda material. Foi o que pediu para começar a auxiliar onde muito havia errado. Foi no mesmo local, então? O local não importa. O que importa são os espíritos ajudados. Aquela encarnação, você realizou bastante. Era um teste para que pudesse novamente envergar a posição de mando e verificar se os propósitos idealizados pelo seu espírito estavam já cristalizados no coração ou se falharia novamente. E eu falhei, não é, irmão? Não podemos fazer tal afirmativa. Por tudo o que analisamos, sabe que também realizou muito e ajudou, organizou o país, lhe deu os diversos departamentos que se desenvolveram, facilitando a sua economia. Enfim, se errou, também ajudou.
E agora, o que me resta fazer? Teremos as ordens de irmão Fabrício, que lhe dará uma atividade para desenvolver, possibilitando o resgate de muitos dos seus débitos. Mas, enquanto isso, continuará a estudar, a ler, a orar, sobretudo a refletir, para quando voltar. Não sabemos quando, a partir de um plano concreto e solidificado em si, a fim de conseguir não só resgatar débitos, mas progredir bastante. Quem sabe um dia também poderei ser como o senhor e ainda chegue a ser um orientador. Isso não vem ao caso. Não me tome como exemplo, que também temos nossos erros. O nosso único modelo e guia será sempre Jesus. Esse capítulo, meus amigos, foi muito importante para que a gente entenda que não existe injustiça. Não existem pessoas que não mereçam aquilo que vivem. Então, quando a gente, aconteceu isso a tantos inocentes. Não existem inocentes. Nós todos estamos encarnados para quitarmos o nosso passado e para progredirmos para a nova vida melhor, mais aperfeiçoados, espíritos mais puros, mais preparados. Então, meus amigos, é a frase que eu digo sempre para mim mesmo, quando algo difícil que eu esteja vivendo. O que eu preciso aprender com isso? Então, quando nos ocorre algo, se fizermos essa questão, nós vamos entender e vamos aprender a lição que a vida está nos trazendo. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência de nossos estudos. Abraços!